Olá, bem-vindos de volta. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história do filme 16 Facadas, lançado em 2023. O filme se inicia na cidade de North Vernon, onde um podcaster chamado Chris está relembrando os terríveis assassinatos que ocorreram na cidade em outubro de 1987, onde 3 adolescentes foram assassinadas. A primeira vítima foi Tiffany, que foi assassinada em sua garagem na noite de sua festa de 16 anos. 2 dias depois, outra vítima, Marisa, foi encontrada morta na cabana de sua família na floresta. Na noite de Halloween, uma terceira vítima chamada Heather também foi assassinada no estacionamento de um parque de diversões. As 3 garotas tinham 16 anos e foram mortas em circunstâncias parecidas, cada uma delas sofrendo 16 facadas. O assassino passou a ser conhecido como Assassino 16, mas sua verdadeira identidade nunca foi descoberta, e ele nunca mais assassinou ninguém. Com o tempo, a máscara do assassino se tornou um símbolo do Halloween, usada por pessoas durante essa data. Em todo Halloween, Chris guia os visitantes pelos locais dos crimes, como se sua vida girasse apenas em torno desse caso. Em outra cena, vemos Jamie, uma adolescente que está se preparando para ir a um show de Halloween, mas sua mãe Pam aparece e a proíbe de sair. Pam revela que era amiga das 3 vítimas assassinadas em 1987 e ainda vive com medo do assassino, mesmo após 35 anos. Jamie insiste em sair, confiante em sua habilidade de autodefesa. Seu pai Blake as observa e Pam sugere a Blake que a leve ao show. Enquanto isso, Pam recebe mensagens de Chris e, quando questionada, ela diz que se trata apenas de um bate-papo em um grupo de mães. Mais tarde, Blake acompanha Jamie até a casa de sua amiga Amélia, cuja mãe, Lauren, é uma antiga conhecida de Pam e Blake. Nesse momento, Pam está sozinha em casa, quando é surpreendida por um homem mascarado na porta. Ela acredita que é apenas mais um cara fantasiado e lhe oferece doces. Porém, assim que ela percebe uma faca em sua mão, ela imediatamente fecha a porta. Ela rapidamente chama a polícia, mas o homem quebra a porta e a ataca. Surpreendentemente, ela também sabe lutar, pois se prepara para este dia desde os 16 anos. Depois de um tempo, Pam puxa uma faca e ameaça o assassino, dizendo que a polícia pode chegar em breve. O assassino finge desistir, mas de repente ele retorna e a ataca novamente. Apesar de sua resistência, Pam é morta pelo assassino. Jamie fica arrasada, enquanto Chris transmite tudo ao vivo do lado de fora de casa. No dia seguinte, a polícia questiona Blake sobre sua presença durante o assassinato, levantando suspeitas de envolvimento. Jamie defende seu pai e culpa a polícia por não ter conseguido capturar o assassino há 35 anos. Mais tarde, na feira de ciências, Amélia revela um projeto para construir uma máquina do tempo usando notas antigas de sua mãe, Lauren. O objetivo é viajar no tempo e evitar a morte de Pam. Elas pretendem retornar à data do primeiro assassinato, 27 de outubro de 1987, e assim poder capturar o assassino. À noite, Jamie assiste ao podcast de Chris sobre os assassinatos, mas seu pai pede para ela parar de ouvi-lo, argumentando que o homem transforma tragédias em entretenimento, especialmente aquelas ocorridas há 35 anos. No dia seguinte, Jamie encontra Chris em um café e o confronta diretamente sobre os rumores de um caso entre ele e sua mãe. Chris nega veementemente, explicando que Pam estava profundamente investida na resolução do caso do serial killer, levando-os a trocar mensagens de texto. Ele revela ainda que Pam recebeu uma ameaça de morte do assassino após o último assassinato, há 35 anos, indicando que ela seria sua próxima vítima. Mais tarde naquele dia, Jamie retorna à feira de ciências para encontrar Amélia. No entanto, o assassino aparece de repente e a ataca. Jamie consegue fugir, mas na tentativa de se salvar, ela acaba entrando acidentalmente na máquina do tempo, também conhecida como cabine fotográfica. Ela tenta ativá-la, mas o assassino a encontra, e ao tentar golpeá-la, ele acaba acertando o painel de controle da cabine. Isso gera uma descarga elétrica extra que ativa a máquina do tempo instantaneamente. Jamie é transportada para 1987, exatamente no dia do primeiro assassinato. Inicialmente, Jamie fica assustada ao perceber que retrocedeu 35 anos,
mas ela logo se concentra em salvar sua mãe e interromper a onda de assassinatos. Depois de colocar uma placa de fora de serviço na cabine da máquina do tempo, ela aborda uma mulher próxima para obter informações sobre sua mãe e descobre que Pam está na escola. Chegando lá, Jamie se apresenta como uma estudante de intercâmbio do Canadá e é admitida rapidamente pela preguiçosa funcionária. Na aula de educação física, Jamie fica chocada ao ver as 3 garotas que seriam assassinadas, Tiffany, Marisa e Heather. Durante o treinamento, ela procura sua mãe adolescente e fica surpresa ao descobrir que ela é muito diferente do que imaginava, agindo de forma arrogante e intimidadora. Jamie fica sabendo da festa de aniversário de Tiffany naquela noite, onde ela está prestes a ser morta. Ela tenta convencer as meninas a cancelar a festa, inventando desculpas sobre o quão chato o evento será, mas elas não a ouvem. Frustrada, Jamie busca ajuda na polícia local, alertando sobre um possível assassinato na casa de Tiffany. Infelizmente, os policiais reagem com risadas, afirmando que nunca houve um assassinato na cidade. Sem alternativas, Jamie vasculha a escola em busca de Lauren, a mãe de Amélia. Ao encontrá-la na sala de aula, Jamie explica sua situação incomum, mencionando a máquina do tempo que sua filha inventará no futuro. Ela compartilha detalhes sobre os assassinatos iminentes e o conteúdo do caderno de Amélia. Surpreendentemente, Lauren acredita em Jamie devido à exclusividade das informações. Jamie expressa seu desejo de evitar que o assassino ataque, inclusive sua própria mãe, e ressalta a necessidade de uma conexão Wi-Fi para retornar ao futuro. Considerando que o Wi-Fi não existia em 1987, ela busca a ajuda de Lauren para encontrar uma solução alternativa. A cena então muda para 2023, quando vemos Blake em desespero, procurando por Jamie e falando com a polícia. Nesse momento, Amélia se aproxima e revela que Jamie utilizou a máquina do tempo para viajar ao passado. Naturalmente, ninguém acredita nela. Mas Chris se mostra intrigado com a revelação de Amélia. Enquanto isso, em 1987, Jamie e Lauren comparecem à festa de aniversário noturna de Tiffany, determinadas a impedir o assassinato. Lá, Jamie conhece Doug, um adolescente que no futuro se tornaria diretor da escola. Durante o evento, Jamie se depara com um rapaz atraente e se apaixona instantaneamente. No entanto, ela fica chocada ao descobrir que o rapaz é seu próprio pai, Blake. Além disso, ela percebe que Tiffany e Blake estão em um relacionamento, enquanto seus pais, Blake e Pam, ainda nem começaram a se relacionar. Ela faz o possível para manter as 3 garotas seguras, mas elas parecem não querer sua ajuda e continuam zombando dela. Momentos depois, Tiffany leva um garoto para o quarto para se divertirem. No entanto, Tiffany vai ao banheiro e quando volta, o garoto já havia saído. Ela decide esperar por ele no quarto, mas repentinamente o assassino aparece e a golpeia até que ela morra. Enquanto a festa continua com música alta, Jamie continua sua busca frenética por Tiffany para protegê-la. Infelizmente, ela chega tarde demais, pois o corpo de Tiffany é descoberto no quarto de seus pais. Embora aterrorizada, Jamie percebe que ela tem o poder de mudar o curso dos acontecimentos. Em vez de Tiffany ser encontrada morta na garagem, como na linha do tempo original, agora seu corpo é encontrado no quarto dos pais. Depois do trágico evento, Jamie e Lauren levam Pam para casa, determinadas a não deixá-la sozinha com um assassino à solta. Quando Pam pergunta como Jamie sabia do assassinato, Jamie improvisa, afirmando ser vidente e que previu os acontecimentos. As 3 decidem passar a noite juntas, e Jamie questiona Pam sobre possíveis inimigos que as teriam como alvo. Pam revela que muitas pessoas podem estar envolvidas, pois ela e seus amigos intimidaram muitos durante a adolescência. Em 2023, Amélia trabalha em sua máquina do tempo, determinada a encontrar e trazer Jamie de volta. Repentinamente, Chris aparece e demonstra interesse na máquina. Enquanto conversam, Chris percebe que suas memórias estão sendo alteradas. O assassinato de Tiffany, que ele pensava ter ocorrido na garagem, na verdade aconteceu no quarto. As ações de Jamie no passado estão provocando um efeito cascata no contínuo do tempo. Amélia e Chris examinam uma foto de 1987 e percebem que Jamie realmente viajou no tempo. De volta ao passado, Jamie tenta impedir o grupo de ir para a cabana, onde ocorrerá o próximo assassinato.
Ela convence Marisa a mudar os planos e irem para a cidade. Marisa sugere irem para o condomínio dos pais dela e Jamie concorda. Mas ao chegarem lá, Jamie se horroriza ao descobrir que estão na mesma cabana isolada na floresta onde Marisa morreu. Apesar de seus esforços para alertá-los do perigo iminente, os outros insistem em ficar na cabana. Preocupada, Jamie tenta impor algumas regras de segurança, mas é ignorada. Mais tarde, um dos amigos a tranca do lado de fora da cabana, deixando-a desesperada. Enquanto procura um caminho para entrar, Jamie dá uma olhada pela janela e avista Heather, que parece estar inconsciente dentro da cabana. Jamie vê o assassino que já está dentro da cabana. Ele se aproxima de Heather e liga o rádio, colocando no volume alto. Heather acorda a tempo de escapar, mas é perseguida pelo assassino. A ordem das mortes é alterada e Heather é assassinada em vez de Marisa. Os amigos se unem para enfrentar o assassino, mas o vilão consegue vencê-los e foge do local. Após o ataque, os adolescentes correm para a delegacia para denunciar o crime. Jamie tenta ajudar dando-lhes o sangue do assassino para testes de DNA, mas os policiais nem sabem o que é DNA. Após o incidente, toda a turma, junto com Jamie, começa a planejar como capturar o assassino. Eles decidem usar Marisa como isca, pois Jamie sabe que ela é a próxima vítima em 1987. No entanto, desta vez, eles estarão prontos para capturá-lo. Enquanto isso, Lauren trabalha para transformar uma atração popular em uma máquina do tempo improvisada para Jamie viajar para o futuro, enquanto Chris ajuda Amelia a consertar sua máquina no presente. O filme volta ao passado na noite de Halloween, onde Marisa passeia pelo parque de diversões, seguida discretamente pelo assassino. Ao entrar em uma casa mal assombrada, o grupo a espera ansiosamente. O confronto acontece quando o assassino aparece. Todos se encontram em uma sala e lutam contra ele, até que Jamie finalmente o acerta. No entanto, ele ainda está vivo, e quando o assassino está prestes a atacá-la, um de seus amigos o apunhala por trás. Ao removerem a máscara do assassino, eles descobrem que é Doug. É então revelado que 1 ano antes, uma estudante chamada Trish morreu em um acidente de carro. Surpreendentemente, os agressores, incluindo Tiffany, Marisa e Heather, foram responsáveis por sua morte. Elas a apelidaram de Fat Trish, devido ao seu físico. As 3 garotas convidaram Trish para uma festa do pijama na casa de Tiffany e planejaram embebedá-la para fazê-la falar sobre seu suposto caso com o treinador. Elas continuaram a incentivá-la a beber mais, mesmo quando ela começou a chorar e estava claramente chateada com toda a situação. Eventualmente, Trish saiu de casa bêbada e acabou sofrendo um acidente de carro. No entanto, sem o conhecimento das meninas, Trish estava em um relacionamento com Doug, que ficou arrasado. Então, para se vingar, ele colocou uma máscara e começou a matar as valentonas. Ao saber de tudo isso, Jamie fica com raiva de sua mãe, mas Pam explica que ela não estava na festa do pijama porque havia brigado com Tiffany. Ela afirma nunca ter feito algo tão terrível, e Marisa confirma que Pam não estava envolvida. Jamie está confusa sobre por que Doug, o assassino, deixaria um bilhete ameaçador para Pam e eventualmente a mataria em 2023. Mas antes que elas pudessem processar isso, um segundo assassino aparece atrás de Marisa e a mata. O indivíduo segue Jamie e mata o pai de Chris, que estava ao vivo na TV. Finalmente, elas entram na máquina do tempo que já está funcionando, e Lauren explica a Jamie que assim que a viagem começar, ela deve permanecer dentro da máquina. Caso contrário, será atirada contra a parede e explodirá. Infelizmente, enquanto as duas conversam, o assassino chega e as ataca. Jamie pede que Lauren saia imediatamente, o que ela faz, e então Jamie liga a máquina. De repente, Pam chega para ajudar Jamie, iniciando uma luta entre elas e o assassino. Quando a máquina começa a girar rapidamente, Jamie, Pam e o assassino ficam presos contra a parede da máquina. O assassino, conhecendo as leis da física, consegue se aproximar de Pam e está prestes a matá-la. Jamie consegue abrir a porta e sua mãe é jogada para fora da máquina, junto com a máscara do assassino, revelando ser Chris de 2023 como o autor do crime. Chris admite que não sabia que Doug era o assassino original, e ele assassinou Pam apenas para manter viva a história do assassino 16. Ele também revela que deixou um bilhete após a morte de Pam com um aviso falso para gerar mais conteúdo para seu podcast e torná-lo mais famoso. Cansado de ser comparado ao pai, que era mais bem-sucedido, ele o matou também.
Chris então tenta matar Jamie, e os dois travam uma luta intensa. Jamie consegue a vantagem e o neutraliza. Ela o empurra contra a parede da máquina giratória, matando-o instantaneamente. Após esses eventos, Jamie retorna ao presente, um dia antes do Halloween de 2023, e fica aliviada ao ver que Pam ainda está viva e casada com Blake. Lauren lembra a Jamie que esta linha do tempo é diferente daquela de onde ela veio, e ela criou um livro para registrar todas as mudanças. Um homem entra na casa e cumprimenta Jamie, revelando que nesta linha do tempo, seus pais se reuniram antes do previsto, e ela tem um irmão mais velho chamado Jamie, e seu nome agora é Colette. Amélia ainda é sua melhor amiga. E Chris, traumatizado pela morte de seu pai, vive em um mosteiro na Índia, sem perceber que ele mesmo era o assassino de uma linha do tempo diferente. Obrigado por assistir até o fim. Se gostou do resumo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo!